Olá, queridos e queridas! Mais uma vez sejam muito bem-vindos em nosso canal, A Graça que Liberta. Como sempre digo, você que pela primeira vez está nos visitando, sinta-se em casa. O que nós fazemos nesse canal? Falamos a respeito das Escrituras, mas sem fantasiar. Alguns vão concordar, outros não. Direito teu, já que Cristo te libertou. E agora nós vamos começar com uma série de vídeos aí que nós vamos falar a respeito de Satanás. Isso. Satanás é uma polêmica. Tem igrejas que a palavra Satanás ela é mais proferida do que Deus. E diz ser um sistema religioso cristão. Não bate muito. E nós vamos pegar alguns textos e vamos analisar, lendo com você. E no final vamos ver o resultado do que esse texto realmente quer nos passar. Já disse, irei repetir neste vídeo. Existe uma lacuna chamada interpretação de quem escreveu algo e daquele que está lendo. Hoje, o texto que nós iremos ler é Livro Histórico de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler 3 versos, do 21 ao 23. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então morrer ou ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo ou chamar a atenção de Jesus, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. Último verso. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro, 2 pontos, e entre aspas, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Como eu disse, vai ser uma série de vídeos e hoje nós vamos refletir apenas no que relatou Mateus, em um cenário onde houve um confronto de Pedro, querendo chamar a atenção de Jesus por aquilo que ele deveria fazer, que estava escrito para que ele fizesse. E o tema que nós iremos dar ao vídeo de hoje é Satanás, um mito religioso ou um ser decaído? Vamos refletir nesse texto. Tem outros textos? Sim. Mas como nós fazemos vídeos curtos, nesse vídeo nós vamos nos compor apenas nesses 3 versos. Quero trazer para vocês uma sequência de palavras que vocês deveriam cravar no coração de vocês. Quem já provou da fonte não consegue mais saciar-se com a água do rio. Por que não? Porque a fonte tem os nutrientes necessários para você. Dela vai sair aquilo que é puro e cristalino. Porém, o rio tem muitas impurezas. O que a religião nos dá, na verdade, é rio de impurezas, totalmente contaminado. E com isso, você começa a beber isso e também fica contaminado e trata isso como uma verdade. E não é. Antes de nós diluirmos o texto, esses 3 versos, eu quero dizer para você o que significa adjetivo. Palavra que atribui características a um substantivo. Isto é um adjetivo. E o que é um substantivo? Substantivo é uma mesa, é um lugar ou uma pessoa. Os discípulos da época de Jesus
tiveram a dificuldade que hoje, no século 21, existem irmãos que têm a mesma dificuldade. O quê? Entender o que é adjetivo e o que é substantivo. O próprio texto, no capítulo 16, se você retornar só um pouquinho, você vai perceber que Jesus começa a falar com os discípulos a respeito do fermento dos fariseus e saduceus. E fala para que os discípulos viessem se acautelar, para que não viesse ser contaminado com o que eles informavam, com o que eles passavam, com as tradições da época que eles traziam como verdade, e não era rio, não era fonte. A Bíblia fala que os discípulos começaram a discutir um com os outros, e falam o seguinte: quem esqueceu o pão? Nós não trouxemos pão. Porém, Jesus não estava falando de pão. E se você for ler, o próprio Jesus vai corrigi-lo no capítulo 16, versículo de número 11. Como não entendes que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E compreenderam, então, que não lhes dissera que se guardasse do fermento dos pães, mas sim que se acautelassem da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus está usando? Uma linguagem de figura. E dentro da linguagem de figura, Jesus está usando uma hipérbole. E o que é uma hipérbole? É uma figura de pensamento que se caracteriza pelo exagero proposital em uma declaração. É o que Jesus fala da doutrina dos fariseus, de forma exagerada, ele usa como fermento. É uma linguagem de figura. Judeu, queridos, judeu até hoje usa muito linguagem de figura. E com Jesus não era diferente, era uma forma de passar o que ele queria. Ele trazia de forma exagerada um adjetivo para que os discípulos viessem refletir no que ele queria dizer. O que Jesus realmente estava querendo falar era sobre a doutrina, mas ele usa o adjetivo fermento. Doutrina não é fermento, doutrina é um tipo de ensinamento. Mas para Jesus passar isso de forma exagerada, ele usa a linguagem de figura. Agora, voltando para o texto que nós lemos, Jesus, ele disse antes aos discípulos o que iria acontecer com ele em Jerusalém. Ele iria sofrer dano pelos anciãos, pelos escribas, pelos fariseus. Ele ia sofrer dano por esses, até que chegasse o momento que iriam tirar a vida dele, porque ele veio para isso, para entregar a vida. Quando Jesus passa todos esses relatos, a Bíblia vai dizer, no que nós lemos no capítulo de número 16, o verso 22, que Pedro vai repreender Jesus. Vai chamar a atenção de Jesus, vai chamá-lo à parte e vai corrigir o que Jesus estava falando, ao ponto de dizer o seguinte: que Deus viesse ser gracioso com ele. Olha o ponto que Pedro chegou para repreender Jesus naquilo que ele tinha que fazer. O verso 23 é o ápice que a religião passa, que nesse momento aqui aconteceu algo sobrenatural. Aí você vai poder colocar o que você quiser e é um direito teu. Uns vão dizer que na verdade Satanás tomou Pedro. Uns vão dizer que Satanás estava na frente de Pedro. Uns vão dizer o que quiser dizer. Mas o que o texto está realmente trazendo para nós de forma transparente. Não esquece que o tema da mensagem hoje é: Satanás é um mito religioso ou um ser caído? Nós vamos decorrer textos que falam a respeito de Satanás e vamos ver o que realmente está querendo ser passado a nós. Leia com atenção, sem fantasiar, sem paixão, de forma fria. É uma conversa de Jesus com Pedro, naquela época. Olha o que o texto está nos falando. E virando-se Jesus, repreendeu a Satanás? Não, queridos. Não é o que está escrito na minha versão e nem na tua versão, qualquer versão no mundo. Dentro das Escrituras,
Jesus virou-se e repreendeu, sabe quem? A Pedro. Sabe com quem Jesus está falando? Com Pedro. E o que Jesus disse a Pedro? Essa que é a questão. Para trás de mim, Satanás. O padre Almeida, João Ferreira de Almeida, também entendeu Satanás como um ser, dentro do que está sendo apresentado nesse texto. E colocou um maiúsculo em algumas versões. Mas Jesus não está falando com Satanás. Jesus está falando com Pedro. Porque Pedro, o próprio Jesus vai dizer que ele estava servindo de tropeço, de pedra de tropeço, como uma cilada. Porque, na verdade, o foco dele não era o que refletia Deus, mas sim os homens. Jesus está falando com Pedro e usa o adjetivo Satanás, que todo mundo fala que é um ser. Nesse texto, querido, nesse texto, esse Satanás de Mateus 16, do 21 ao 23, é mito religioso. Não existe um ser. Existe Pedro, que quis chamar a atenção de Jesus. Jesus vira-se para Pedro e o repreende com essa chamada de atenção. O problema é a interpretação. O que significa Satanás para os judeus? Não para o sistema religioso. Na religião, Satanás é um ser que consegue combater as coisas de Deus. Eu nem consigo entender como isso entra na mente de alguns irmãos em Cristo. Até porque você diz que Deus ele é todo poderoso, mas tem Satanás, né? Não, irmão, tá errado. Ou é ou não é? É. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Mas a religião diz que não, Satanás pode impedir. E ler um texto desse e interpreta de forma errada. Satanás, para os judeus, significa opositor. Pedro está se opondo àquilo que Deus mandou Jesus fazer na terra. E por conta disso, Jesus repreende a Pedro chamando de opositor. E eu poderia ler dessa forma. Está claro, transparente, nítido o que o texto diz? Sim, está. Então, dentro do primeiro vídeo a respeito de Satanás, se Satanás é um mito religioso ou um ser caído, em Mateus 16, 21 ao 23, queridos irmãos, ele não passa de um mito religioso. Nós vamos ter outros vídeos aí que vai trazer mais conteúdo a respeito disso, mas pelo menos nesse texto, desculpa, esse Satanás que a religião prega para você e que você tem um medo terrível, não é um ser, é um mito religioso que até o padre João Ferreira de Almeida acreditava. Espero que o vídeo tenha sido transparente para a tua vida, espero que o Espírito Santo tenha aberto seu entendimento, a tua compreensão venha realmente ter dilatado ao ponto que você venha estar regozijando com o entendimento que Deus trouxe para a tua mente hoje. Não esqueça, tá? Dê o like, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Estamos aí colocando conteúdo e vai ter uma série agora, tá? Essa é a série. Nós vamos pegar textos que falam a respeito de Satanás e vamos lê-lo. E vamos ver se dentro desse texto Satanás é um mito religioso ou é um ser caído. Graça e paz.